O momento mais importante é o momento que nós ouvirmos a voz de Deus. O tema nessa noite é: quem vive fora do fundamento da graça está debaixo de maldição. Aí pode surgir uma pergunta: bispo, mas é possível alguém ser amaldiçoado? Não estou dizendo que a pessoa é amaldiçoada. Os filhos de Deus não são amaldiçoados, diga amém. Mas podem viver debaixo da maldição. Então nós vamos compreender com tranquilidade, guiados pelo Espírito, que é a palavra nessa noite, para que os nossos alicerces estejam cada vez mais fortificados através da palavra de Deus. E os outros que vão ouvir, que ainda não compreendem, que venham crescer na graça e no conhecimento. Então abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 3, 10 e 11. Esta é a nossa palavra nesta noite de Deus. Gálatas 3, 10 e 11. Todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha aqui a nosso norte. Bispo, nós vamos falar mais? Sim, nós vamos falar no próximo culto também sobre isso. Mas aqui está o norte, versículo 11. É evidente que pela lei, está falando a lei de Moisés, a lei sacrificial, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Porquanto o justo viverá pela fé. Fé em quê? No que Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos orar ao Senhor. Pai, está aqui a tua palavra, viva e eficaz, clara, não há como errar. Aquele que conhece o caminho, a palavra, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Não erra, nem um louco, porque é tão claro, é tão nítido, Pai, a verdade, que é impossível alguém que conheça errar. E nós estamos aqui para mais uma vez ouvir a voz do Espírito, que nos conduz a toda a verdade. Fala, Deus, fala com precisão, que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, para ouvir e guardar o que o Senhor tem para nós, mais uma vez, juntando, Pai, esta mensagem com as outras que temos ouvido há tantos anos neste lugar, para que estejamos cada vez mais sólidos com esta casa construída sobre a rocha. Nada é possível se não vier dos céus. E eu me ponho, Deus, como um vaso para ser usado por Ti, para levar esta palavra aos corações que o Senhor tem nesta cidade. Seja glorificado o Teu nome e seja destruído, aniquilado todo intento do mal que se opõe contra esta verdade, Pai. E que Teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. É o que nós oramos e lhe agradecemos. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados povo de Deus, é importante que a igreja de Jesus compreenda que pós morte e ressurreição de Cristo, e depois que Paulo recebeu o fundamento, o sacerdócio mudou. E se o sacerdócio mudou, obrigatoriamente a lei tem que mudar. A lei tem que mudar. Poucos dentro das igrejas entende isto. Quando não entende que a lei mudou, que o sacerdócio mudou e a lei tem que ser mudada, ficam costurando, colocando pedaços da graça com a lei. É o que Deus fala: remendo novo em pano velho. Não pode colocar, mas nós vemos as pessoas colocando, porque não compreendeu. E isso gera uma maldição. Se você volta no versículo 10, você vai entender que diz: todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Não são malditos, fique bem claro. Aquilo que o Senhor santificou, está santificado. Amém? Mas estão debaixo. Por que debaixo? Nós vamos aprender. Por que estão debaixo de maldição? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por
Porque é muito fácil, você tem um lugar que guarda o sábado, não circuncida. Não tem um fogo no altar aceso, não tem mais um animal para ser imolado pelos pecados. Não, bispo, mas é porque Cristo fez. Sim, mas Ele fez tudo. Então é preciso compreender. E infelizmente, a grande maioria, que sabe que existem leis. Os lugares chamados de igreja estão preocupados em ensinar, estão preocupados com o movimento. Estão preocupados, né, com uma tal de unção. Uma unção aí que você vê, a pessoa endureceu, rodou, suou, é a unção do Espírito, é o fogo do Espírito, está aí. Você vê como os irmãos que se intitulam pentecostais, eles estão um rebuliço aí, tal de um pastor mirim, um profeta mirim, amado. Mas o problema é ele? Não. O problema são os pastores que aceitaram ele. Por quê? Olha, aceita também um homem, tem 9 dedos aí, que diz que é Deus, que faz macumba lá, nunca fez um culto lá em Brasília, mas diz que é de Deus. E o outro que fazia culto lá, não, esse é do diabo. Ué, mas você quer o quê da vida? Aqui na nossa igreja, se ele viesse aqui, amado, meu filho de 8 anos dava aula para ele, de conhecimento. Não tem nada, amado, só fica rodando, é assim, amado, isso você vai entender, só de eu falar você vai entender de onde vem isso. Engrossou a voz, endureceu, sabe onde que isso acontece, amado? No centro de macumba, eu tive lá. Quando ele chama da mula, quando a mula está, o diabo está apoderando dela, ela endurece toda lá e engrossa a voz, não é assim que você vê eles gritando, e grita e diz que é a unção do Espírito. Que unção do Espírito? Mas nunca vi Jesus fazendo isso. Eu nunca vi um profeta fazendo isso. Você já viu Jeremias, amado, com uma canga no pescoço, estava lá conversando manso, profetizando, falando. Você não vê isto? Os profetas, quando se encheram a casa, que eles ficaram cheios da glória de Deus, eles caíram, eles não ficaram gritando, endurecendo. Isso aí, amado, você vê isso na macumba. Se esses homens não começarem a tirar esse fogo estranho do altar, mas vai ter um preço a pagar, já está pagando um preço alto, por isso é um fogo estranho. Você vai falar para essas pessoas, nós que somos o anticristo, nós que somos contra Deus, porque nós pregamos a verdade. Eles não, eles ficam com esses movimentos aí, eles são da unção. Amado, desculpa, mas não dá, não dá. Você fala de 2 alianças, você fala das alianças que Deus faz com o homem, só sabe a aliança, aquela aliança que Deus fez com Noé, porque tem um arco-íris. Não, mas Deus não fez só aquela aliança. Deus fez outras alianças. E que nós vamos estar falando aqui, Deus fez uma aliança com Moisés, que deu a lei para ele, nós vamos entender, mas Paulo está dizendo, olha, ou vive na integridade da lei, porque se não praticar toda a lei, se torna maldito. Então nós vamos aprender nesta noite, que tipo de maldição vem sobre a vida da pessoa quando não cumpre as regras da aliança vigente, que no caso hoje é a graça de Deus. Vive como que antes do pacto estabelecido, Gálatas 3, 23 a 27. Mas antes que viesse a fé, está falando da graça, que é a graça, na graça vemos por fé, nós vamos ver. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando fala fé, fala graça. O justo vive por fé. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio, à lei. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Está falando onde que de Cristo nos batizou? Com o Espírito, a promessa que João Batista falou. Então, que nós entendemos que Deus tem hoje uma palavra, Deus tem aliança, nós estamos no tempo da graça, a lei se viu como aio, mas nós não temos mais agora a lei, nós vivemos na fé, na graça de Deus.
Então antes nós estávamos encerrados para esta graça, mas agora nós estamos enraigados, revestidos de Cristo na graça de Deus. Então se eu não cumpro, se eu não vivo a aliança vigente, eu continuo sendo carregado por alguém, pelo aio, a lei. É o que nós vemos aí. Como estava antes da graça de Deus? Efésios 2, 1 a 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta era a nossa condição. Nas quais, pode seguir. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então vamos entender, olha, mas é muito importante. Esta era a situação do povo de Deus antes da graça de Deus. Eles estavam mortos, nós não estávamos lá, mas representando sim. Estavam mortos em delitos e pecado. Nós seguíamos o curso deste mundo, não é assim? Está aí. O rebuliço aí por causa de alguém, né, que é falso profeta. Falso profeta deixou ele ser falso profeta, porque você guia pelos movimentos, não é por Deus. Está sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar. Tudo que aparece diz que é Deus, aceita e vamos embora. Continua isso. Isto é antes de Cristo. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, diga glórias a Deus, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Era assim que antes da graça. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glórias a Deus, seguros, amado. Nós não estamos sobre a tutela do ar, nós não estamos sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está em nós, mas não é nosso. Então, antes de Cristo estávamos mortos, delitos e pecado. Antes da graça se víamos o príncipe da potestade do ar, os inimigos de Deus. Isto é a condição do homem antes da graça. Uma pessoa pode escolher viver pela lei de Moisés, mesmo no pacto da nova aliança, da graça de Deus? Sim. Agora, eu comecei a mostrar o que é a condição antes da graça. Era a condição do homem, da nação, do povo antes da graça. E agora eu mostrei o que Deus fez. Nos resgatou do império das trevas, nos perdoou os nossos pecados, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Agora, tem gente que ainda gosta, né? Já viu? Mas eu gosto de sofrer, eu gosto. Então tá bom, você gosta, mas cuidado que Deus diz, maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Então posso, sim. Gálatas 3,12 diz: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então você tem que viver por eles. A lei não provém da fé, não é da nova aliança, não é da graça de Deus. Porém, se você deseja observar, você tem que viver pelos preceitos dela. E não é fácil. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Bom, vamos ver. Sabe o que aconteceu, amado? Que enganaram as pessoas. As pessoas acham que os mandamentos, eles fecham nos 10 mandamentos. Não. Nós vamos ver que é muito mais que isso. São mais 613 preceitos da lei. Então, mesmo estando no regime da graça, podemos querer viver pela lei de Moisés, porém, tem que cumprir tudo que está escrito no livro Levítico. Caso descumpra um só mandamento, vem a punição pela culpa. Um só.
Então, é uma loucura alguém ter o melhor pacto que já houve na terra depois da queda de Adão. Eu tenho insistido nisso. Você está no que basta você crer e pedir, com oração Deus manifesta. Se a palavra permanecer em vós permanecer na palavra. A pessoa querer voltar o tempo do sacrifício para poder receber o favor de Deus. É uma loucura isso. Então, nós entendemos que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque não há quem consegue cumprir toda a lei. Nós vamos ver ainda hoje que Jesus falou que nem os judeus, que eram os guardiões da Escritura Sagrada, que recebeu a lei, eles não cumpriam. Agora o povo quer cumprir, não quer cumprir na verdade, eles querem buscar alguma coisa que glorifica o homem, que mostra que eles podem ser melhor do que Deus. Isso nós aprendemos, culto passado, é a doutrina de Lúcifer. Então, pois todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, diz Gálatas 3,10, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Então não guarda, está. Tiago diz, se você cumprir toda, mas tropeçar em um só, você é culpado, torna maldito. Vem a punição da lei. Então entenda, repito, os 10 mandamentos não são a totalidade da lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram para criar, mandamentos morais, para formar um caráter de moralidade do homem. Em Levítico estão os mandamentos sacrificiais. Entenda isto. Em Êxodo, Moisés falou sobre os 10 mandamentos, que era para formar o caráter do homem, a moralidade. Mas em Levítico está ali a lei do sacrificial, como que acontecia quando alguém cometia um pecado, o que tinha que fazer, está tudo ali, 613 preceitos. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 7, 11. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, porque lá está, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote? Então para que Jesus viria? Se a lei fosse perfeita, se a lei conseguisse, a lei não tirava o pecado, ela apontava, ela acusava as pessoas e falava, olha, sacrifica, porém, sempre tinha que ter, porque as pessoas cometiam o pecado, ele não era perfeito. E como que ainda querem voltar naquilo que não é perfeito, amado? Que loucura é esta? E vive debaixo de maldição. Vamos explicar isso mais claramente ainda. Então, nós precisamos entender, os 10 mandamentos são mandamentos morais. Em Levítico estão os mandamentos sacrificiais. Até podemos querer viver pela lei, mas o próprio Cristo provou aos guardiões da lei e aos judeus que ninguém conseguiria guardar toda a lei. João 7,19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Ninguém. Por que procurais matar-me? Porque Jesus apontava a graça. Jesus dizia, olha, eu vou ser sacrificado, eu vou morrer, não vai ter mais sacrifício de animais, não vai ter mais, porque isso já estava previsto na lei. Eles lutaram contra isso, é a mesma coisa que está aí, mas as igrejas lutando contra a graça de Deus. Lutando. Estão perdendo a essência da igreja, porque agora, como não acredita na graça, você tem que criar os movimentos. Aí aparecem esses falsos aí, que aí depois que vê que o negócio descambou, desculpa a palavra grosseira, aí vai culpar a pessoa. Não, culpados são quem recebe eles. São aqueles pastores que abrem as portas. Eu nem sei se ele é um falso profeta, talvez uma pessoa despreparada, ou foi induzida para ganhar dinheiro, para comercializar na igreja, para fazer esse erro aí. E o errado é aqueles que receberam.
Mas todo mundo agora que viu que está errado, tira o corpo fora. Não, ele é um falso profeta. Mas quando você abriu a porta para a igreja, para ele entrar lá e enganar o seu rebanho, você não disse que ele era um homem de Deus, porque ele endurecia o corpo, saía marchando com lenço na mão e rodava o negócio, o espírito movia sobre a igreja. Não movia nada, amado. É o espírito da potestade do ar que está operando aí, porque está em desobediência. Bispo, quem é você para falar isso? Eu não falo, a Bíblia fala, amado. Se não está debaixo da graça, está servindo, continua como no passado. No passado nós vivíamos segundo a potestade do ar. Não era segundo Cristo. E continua aí, se você não está na graça, você está servindo isso. Que tire esse fogo estranho dos altares, porque Deus vai vir, amado. Deus julga as obras. Deus julga as obras. Então, Deus está dizendo, então, está aí, amado. Os judeus não conseguiam cumprir. Por que a igreja hoje insiste? Mas é porque ela não quer guardar a lei toda. Ela pega umas coisas que interessam, que mostram, né? Olha, eu fui para o monte, lá no monte eu fiquei 40 dias. Uau, que homem poderoso. Então é isso que eles gostam. Vão circuncidar. Vão começar a voltar os sacrifícios dos animais. É isso que é a lei, amado. Não adianta escolher um pouquinho de cada coisa. Vamos batizar nas águas? Sim, mas você tem outros sacrifícios, você tem outras coisas para fazer. Vamos fazer tudo. Não, mas é porque João trouxe outra aliança. Não, João não trouxe outra aliança. João estava ali cumprindo com Cristo. Ele diz, nos convém, Cristo falou para ele, nos convém cumprir agora a justiça. Deixa o resto por depois. Ele estava na lei. Cristo, João Batista, estava sob o regime da lei. Então, o batismo das águas era uma ordem na lei. Ainda estava no regime. Se eu volto a batizar com a água e não cumpro os outros preceitos levíticos, eu estou debaixo de maldição. Nós voltamos como antes de Cristo morrer e ressuscitar, e Paulo estabeleceu o fundamento da graça de Deus. A maldição é voltar à vida como era antes de Cristo. E como era antes de Cristo? Vamos ver alguns exemplos. Quem cometia pecado era desprezado. Mateus 9, 10 e 11. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram a tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam ao discípulo, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque eram desprezados. Antes de Cristo, amado, só os judeus tinham direito. Só os judeus. Você lembra daquela mulher que chegou para Jesus, estava precisando, a filha estava enferma, e ela chegou para Jesus, Jesus, socorre. Ele falou assim, olha, não é lícito dar o pão aos cães. Ela falou assim, mesmo os cães comem as migalhas. Então, quem não era judeu, ele comia, assim, ele se beneficiava, que Deus é benevolente e cuida de todo mundo. Porém, a promessa da proteção, a promessa de ouvir a voz de Deus, era só os judeus. Todo outro povo que era gentil, que não tinha sangue judeu, era desprezado, era considerado pecador. Então, antes de Cristo era assim. Então nós que não somos judeus, se continuarmos, não aceitarmos a graça de Deus, viver pela graça, nós somos desprezados. Aí, será que é uma mera coincidência? Como é que você vê as pessoas que supostamente pela igreja cometem pecado? O que acontece com ela? Desprezada, desmoralizada. É expulsa da igreja quando é exposta à vergonha, é a mesma coisa. Antes da lei assim, mas se não vive pela graça, volta às mesmas práticas de antes de Cristo, as mesmas coisas. Então, o diabo, antes de Cristo, o diabo apoderava das pessoas, Marcos 9, 20 e 21. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou, com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele respondeu, desde a infância, respondeu. Olha, amado, como é que o diabo ele tinha o poder. Depois da queda de Adão, nós vimos isso, o diabo ele tinha dado por Deus, está especificado lá em Jó. As pessoas sabem, bicho, mas por que não está tudo claro? Amado, quando Jesus falou, nós estudamos isso aqui,
tinha a profecia de Jesus vinha. Um profeta falava que, lá em Salmo falava que os ossos dele não seria quebrado. Lá no outro profeta falava, outro salmo falava que seria vendido o manto dele. Outro falava que ele ia entrar na jumenta. Então, você tem que ler. Mas a igreja, sabe como é que a igreja aí, que não conhece a graça, não quer ver pela graça, pega um versículo ali e fica gritando, girando, o culto inteiro. Você acha que a pessoa vai entender isso? Não vai, amado. Jesus, para explicar uma lei de Moisés, que ele estava ali, um mandamento, ele tinha que contar uma parábola. Ele tinha que voltar, ele disse, olha, lá está escrito assim, lá falava a meu respeito. Ele voltava, ele trazia à memória o que estava nas escrituras. Hoje a pessoa não faz isso. Só o nosso ministério fica aqui 40, 50, uma hora, mano, investigando, traz um versículo. Nós não pregamos, você nunca viu esse pastor pregando num culto com um versículo, nunca. Nem no culto de festividade você vê o bispo trazer um versículo e fica aqui rodeando, né, fazendo homenagem às paredes, fazendo homenagem às caixas, o som. Não, nós temos que glorificar a Deus, amado. E como que nós glorificamos a Deus? Com conhecimento. Então tem que investigar na Bíblia, tem que investigar o que está escrito. Então estava ali, você vê que naquele momento estava ali, desde o início. Então o diabo, ele tinha o poder permitido por Deus, mas o fim dele era ali, era na morte e ressurreição de Cristo. Então, o diabo oprimia e envergonhava as pessoas. Marcos 9, 22. E muitas vezes, o pai explicando a Jesus, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Olha como é que era a aflição, a opressão de Satanás, mano. Ele dominava uma pessoa a ponto da família ficar em desespero. Não é isso que você vê hoje? Continua vendo em muitos lugares chamados igreja. Pessoas que estão na igreja há anos, amado. Vem um homem e diz, olha, Satanás está na sua vida. Acabou. A pessoa vai para casa frustrada. A família é detonada. Porque a pessoa só vê o diabo. Porque o diabo oprime. Então, se não vive o regime da graça, volta no passado aí. Muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deus teve compaixão de nós. Diga glórias a Deus. Deus na cruz do Calvário venceu Satanás, amado. Para a igreja desprezar e fora. Então, no novo pacto, na graça de Deus, fomos livres de todas essas obras do diabo. Todas. Jesus nos deu autoridade, Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Está aí. Bispo, mas ainda estava no regime da lei. Sim, mas ele já estava falando para os discípulos, vocês têm autoridade, porque eu estou aqui. Muita coisa tem que falar, mas não podeis suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito da fé, a graça, ele vos conduzirá a toda a verdade. Dizer, agora vocês estão na graça. Então, Deus deu autoridade. Cristo triunfou na cruz sobre o diabo, Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como é que era antes de Cristo? Servíamos a potestade do ar. Não é assim que Paulo diz? Antes da Cristo, antes da graça. E agora, na graça, Deus triunfou, despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é que despojo? Quando vencia uma guerra, pegava tudo que era deles, dos inimigos. Então Deus pegou a chave que nos era, aquilo que nos era prejudicial, estávamos na mão dele, não era dele, mas vivíamos oprimidos. Deus foi lá e derrotou, disse, agora os meus filhos têm direito. Diga glórias a Deus. Deus despojou o inimigo, Deus tirou tudo que ele tinha, amado. Todo o direito, toda a autoridade que ele tinha sobre o povo, Deus tirou, Deus despojou dele. Então isto que a igreja não conhece. No que Jesus fez, ele nos participou. Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte, diga glórias a Deus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Então eu preciso explicar isto. Por que as igrejas vivem com o diabo? Se você não vive o fundamento da lei vigente, você volta antes dela. Maldito aquele que vive no regime da lei. Então, por que as igrejas vivem oprimidas pelo Satanás? Porque quer misturar a graça com a lei. Então não pode, Deus não pode. Você, se a lei vigente, se mudou o sacerdote, mudou a lei, você tem que mudar o comportamento, você tem que ver pela nova lei. Se você não vive pela nova lei, você quer ver pela antiga, sim, tem que ver por ela toda, mas ninguém conseguiu. Se você tropeçar em um todo, você passa a ser culpado por ela. Está aí. Deus diz, nós temos participação de Cristo na morte dele, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Deus nos deu. Por que a igreja não vive isto? Muitos perguntam, bispo, por que você não ora para expulsar demônio? Expulsar demônio, amado? Que expulsar demônio? O povo de Deus não tem demônio, não, amado. O povo de Deus tem o Espírito de Deus. Nós fomos selados com o Espírito de Deus. Mas a igreja aí, você está no regime de Satanás, onde Deus permitiu ele ter o poder, você vai ter ele todo lado. Ou vive o regime da graça, ou você volta antes da graça. Isso aí, isso não é coisa da minha cabeça, você vê isso aí, amado. Tanto jejum que faz, tanta coisa que faz, o diabo continua dentro da igreja. A maldição continua sobre as pessoas. Pecou, inferno. Tira a ceia. Não pode cantar, não pode pregar, não pode, porque pecou. Claro, quem que não peca? Então tira todo mundo da igreja. Fecha a igreja. Porque a Bíblia diz que nós sempre não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Todo mundo peca, mano. Mas Deus nos perdoou na cruz do Calvário. Você fala, não acredita nisso? Volta ao regime passado, era acusação e morte. As igrejas estão cheias de acusação e morte. Não tem solução para as pessoas. Quando nós falamos disso aqui, as pessoas falam, então agora nós podemos fazer da vida o que bem entende. Bom, não conheço ninguém daqui da graça aqui que faz da vida o que bem entende. Pelo contrário, nós somos as pessoas mais íntegras, buscamos mais a integridade com Deus. Deixa eu corrigir, mais ímpio não existe, bom é só Deus. Mas os que mais esforçam para honrar a Deus é a igreja que vive na graça. Sem precisar de uma cerca, de arame farpado, alguém com chicote, com um espeto para você não sair. Ninguém, amado, aqui é livre, todo mundo é livre em Cristo, mas não usamos a liberdade transformando em libertinagem, porque nós tememos a Deus, diga glórias a Deus. Não temos medo de Deus, nós tememos, respeitamos a Deus. Então a pergunta é, se temos tudo isso dado pelo próprio Deus, por que ainda porque ainda vemos o diabo apoderando das pessoas e pior, dentro da igreja? Porque a maldição, por desprezarem os fundamentos da nova aliança, da graça de Deus, gera isto. Porque se vivemos no regime da lei, viveremos debaixo de maldição, se não cumprimos toda a lei. E uma das maldições daquele período era o demônio apoderar das pessoas. Nós voltamos lá em Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, em Levítico. Então, se não vive, pode, faz o que quiser, agora para. Não é o que o tal pastor que endurece, sabe, sai marchando, diz que agora, não é tal pastor diz, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas Deus deu uma visão àquele lá, que agora não sei o quê. Não tem visão, mudança de lei, amado. A lei está na Bíblia. A lei está na Bíblia. Deus pode exortar, como eu insisto nisso, Deus pode exortar, edificar e consolar através de profecia. Você está errado, Deus volta. Isto é uma profecia. Agora, para mudar as leis de Deus, não existe ninguém nesta terra. Paulo diz mais. Se mesmo um anjo vindo do céu pregue outro evangelho que temos anunciado, seja anátema. E ele repete, mesmo nós, ou um anjo vindo do céu. Então não tem como, a lei não muda, amado. Mas aí alguns que lembram da doutrina de Lúcifer, eu serei igual a Deus. Eu posso dizer que agora é assim, nós teremos jejum, vigília, batismo, e sábado não precisa porque Deus é o Senhor do sábado. Mas sábado também está na lei. Comer carne de porco não pode também, está na lei. Entende? E outras coisas que estão na lei. É uma coisa muito séria, amado, que estão aí que as pessoas não entendem.
A pessoa está com alguma enfermidade, tem que tirar da cidade por 7 dias. Isso é lei. Está na lei. Cadê isto? Não, bicho, porque pega o pano novo, coloca no remendo velho. Vai dar errado. Deus não pode. Então, é preciso compreender isto. Poucos compreendem. Então, e olha que isso é interessante, quando, mesmo lá na lei, quando Deus deu a lei a Moisés, Deus falou a mesma coisa que Paulo disse. Você tem que viver pela lei. Se não viver por ela, está em maldição. Está debaixo de maldição. Então, se na graça foi a quebra da maldição, da lei, do pecado, da morte. Mas lá assim, como foi quando Deus deu a lei a Moisés, Deus também advertiu através de Paulo, olha, todo quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, todos aqueles que querem viver pela lei estão debaixo de maldição. Se não observar e viver por ela. Lá em Deuteronômio 28, 1, Deus primeiro diz, Deuteronômio capítulo 28, 1 e 15. Se atentamente, é isso aí. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, está falando sobre as leis, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Moisés estava falando. Não é só os 10 mandamentos, amado. Cuidado com essa enganação que está aí, tá? São mais todo o livro levítico. Mas os maus, os enganadores, separam aquilo que lhe interessa, que gera glória para o homem, e o resto fica escondido. Não, não, não. Nós vamos alertar as pessoas que ou você vive pelo livro de Levítico, ou você larga isso e vem para o regime da graça. Mas como é que eu vou saber? Vem para Cristo vivo, nós vamos ensinar como é que se vive na graça. Mais de 90% dos ministérios estão negando a graça de Deus. Estão profanando o sangue da aliança, misturando, colocando, remendo a graça misturado com a lei. Não pode, mas estão debaixo de maldição. Vive essa maldição. Isso passa para a nação. Nós estamos vendo um Brasil massacrado, corrupção, violência, amado. Por quê? Porque a luz não está brilhando. Mas está cheio de igreja, grandes igrejas. Não, tem um monte de negócio aí, amado. A igreja genuína de Cristo glorifica Ele. Entende que a graça é a graça e pronto, a lei passou, nós vamos glorificar Deus, é por fé. Fé em quê? Cristo levou sobre si. E o que nós fazemos quando nós pecamos? Confessamos e deixamos. Isto é o regime da graça. Então, ele disse assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tiver o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Versículo 15. Será, porém, lembra o que Paulo falou? A mesma coisa, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar a lei, estava falando Moisés estava dando a lei ao povo, instruindo a lei, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Toda vez que Deus estabeleceu a aliança, Deus tem que cumprir. Se não cumpre, está debaixo de maldição. Não foi diferente na graça, amado. Se eu volto ao passado, antes da graça ser estabelecida, voltar à lei, não cumprir toda ela, estou debaixo de maldição. Volto a repetir. Posso? Quero? Sim, mas se nem os judeus conseguiram, você acha que alguma igreja vai conseguir? Mas deixa eu dizer, se você for colocar, sentar, juntar todos os ministérios, pegar o livro Levítico, eles não cumprem 1% do que está no Levítico. 1%. Imagina, Tiago diz, se você cumprir 99% e errar um só por cento, você é culpado por toda ela. Eles não estão cumprindo 1% de Levítico. Você acha como é que está a igreja aí fora? Com todo respeito, muito triste eu falo isso. Estão debaixo de maldição. A graça tem um fundamento, não pode ser violado. 1 Coríntios 3, 10 e 11, nós encerramos para participar da ceia de Deus, do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Nós estamos fazendo isto, pregando a palavra, ensinando sobre o fundamento que Paulo lançou, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, tá? Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser tirado atrás da orelha.
Não pode ser o que me interessa. Tem que ser o fundamento que o próprio Paulo diz. Depois nós podemos ver lá em Gálatas, ele diz, se mesmo nós, um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho além do que temos pregado, o fundamento, seja maldito, anátema, não receba. Olha aqui, como é que é severo no sentido de eficaz a palavra. E é tão fácil viver na graça, mas no sentido, é só obedecer. Versículo 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não é antes de Cristo, é Jesus Cristo. E nós vemos aqui, se alguém conhece Cristo na carne, não conheceis mais dessa forma. Não é o Cristo na carne, foi o fundamento que Paulo recebeu. Paulo não andou com Cristo na carne, Paulo recebeu do Cristo ressuscitado o fundamento da graça. Então esquece o Cristo, nós observamos em obediência o que Cristo fez. Porém, a forma de andar hoje na graça, quem trouxe foi o apóstolo Paulo. Pode espernear, pode fazer o que quiser, amado, não tem outro fundamento. Assim como Deus deu a lei Moisés, e está em Levítico, o fundamento, como que você tem que portar diante da lei de Moisés, Deus também deu através do apóstolo Paulo. Deus levou Moisés ao monte, e Deus pegou Paulo, porque a graça é espiritual, e arrebatou ao terceiro céu, e falou com ele, é assim, Paulo. E ele disse ainda, olha, tem coisa ainda que eu ouvi que é inefável, não posso dizer, porque o homem ensoberbecia. Olha tudo isso que ele trouxe da graça. E as pessoas ficam mudando. Então se muda, amado. Se não vive sobre a lei vigente, que é a graça de Deus, vive debaixo de maldição. Mesmo sendo quebrada por Cristo essa maldição, mas você volta, retorna ao passado e volta a expressar, para que fique bem evidente, Satanás está aí na vida de todo mundo que não conhece a graça. Isso que eles dizem, não sou eu não, tá? Toda igreja que não conhece a graça, você vai ver alguém dizer, olha, cuidado com o diabo. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu o poder, nós temos participação com Cristo na morte, para destruir aquele que tem o poder, a saber, o diabo, o poder da morte. Então nós temos isto. Então, amado, fora do fundamento da graça, estão debaixo de maldição. Muitos não gostam de ouvir, porque tem parente lá, amado, com todo respeito, pregue para sair de lá, ou pregue para o pastor voltar para a graça de Deus. Nós não estamos aqui querendo fechar a igreja, pelo contrário, amado. Eu quero que surja muita igreja, porém, embasado na verdade. Porque isso está aí, amado, levou o mundo aonde está. Levou como é que está. E depois não adianta querer, jogar a culpa, não, o problema é do pastor Mirim. Não, o problema é quem recebeu, que não conhecia a palavra. Agora as igrejas acham que é unção, a pessoa tem que gritar, entortar, é unção. Bispo, é unção, que unção, amado. A unção de Deus aqui, estamos aqui há 40 minutos em paz, ensinando. Isso aqui é a unção do Espírito. O Espírito, a unção dele é ensinar. O Espírito vem nos conduzir à verdade. O Espírito ensina. O Espírito não cria confusão. Está cheio de confusão aí, amado. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, a graça de Deus é a única, diz Paulo em Atos. A graça de Deus é a única que dá vida e herança. A única. Então, se quer vida e herança em Deus, é na graça de Deus. Fora da graça de Deus, está vivendo debaixo de maldição. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Curva a tua cabeça. Senhor, graças te damos, rendemos glórias, louvores ao teu nome. Obrigado, Senhor, por compreender. Não é mérito nosso, foi o Senhor que revelou aos nossos corações. Simplesmente dizemos sim à tua verdade. E saber que estamos debaixo do regime da graça e lutando para viver ele. Glorificando por fé. Cremos sim, Pai, vamos participar da ceia, não com medo, com temor, com respeito, sabendo, Pai, que ali estava iniciando, Pai, a obra salvífica dos pecados, não a obra salvífica para a vida eterna, mas dos pecados e da morte, nos livrando do príncipe da potestade do ar, que não opera mais em nós, porque nós vivemos em Ti. Então, Deus, graças te dou, Pai. Te louvamos, Senhor. Nós vamos participar da ceia, Pai, com o coração, Pai, jubilando, Senhor.
porque nós testemunhamos, estamos fazendo uma memória exata, certa, de como foi o que o Senhor disse, e assim tem que ser. O Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades, aleluia. Confessamos e vivemos isso. Não trocamos, Pai, o teu sacrifício por nada nessa igreja, nada. Cremos. Cada dia, Pai, reconhecemos que somos pecadores, sim, por natureza, mas não vivemos na prática do pecado. Não profanamos o sangue da nova aliança neste lugar. Pelo contrário, nós confessamos e vivemos por fé no que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louve a Deus. Participe, receba os alimentos. Participe. Você é convidado por Deus. Vamos participar. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar, Eu creio. o autor da vida. Glória a Deus. Santo, Deus santo, Deus santo. Deus forte, Deus verdadeiro, soberano sobre tudo e sobre todos. Deus que guarda, que vela pela sua palavra e faz cumprir. A graça se cumpre, Deus. Mesmo que todos, Pai, neguem ela está sobre nós. Nós não negamos a tua graça. Nós não negamos o teu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. Erga teu pão. Ele disse, toda vez se reunir, quando ele partiu o pão para o seu discípulo, fazer em memória. Ah, Deus, perdoa a tua igreja, Pai, por desprezar os teus sacrifícios, por querer, Pai, ser igual a ti, quando diz, não, eu preciso jejuar. Não, se precisássemos fazer alguma coisa, tínhamos que passar pelas mesmas coisas que o Senhor passou, inclusive ir para a cruz, mas não havia nenhum justo, e sem pecado, que é bom que saiba disso. Mas o Senhor se despiu da sua glória, o Senhor deixou o teu conforto, a tua majestade, o teu trono, e veio viver a semelhança do homem, porém, santo, puro, ser cuspido pela tua criação e não abrir a boca. Ah, Deus, perdoa por nós acharmos que é pouco. Isso não é, Deus. Não há dimensão para alcançar o que o Senhor suportou por amor a nós. O Senhor foi humilhado. Um Deus poderoso, com uma palavra, podia mudar tudo, mas quis provar o teu amor, se entregando por nós, sendo moído pelas nossas transgressões. Ah, Deus, nos perdoe, Pai, perdoa a tua igreja por duvidar disto.
com as tuas obras. Oh Deus, esta igreja não nega, Senhor. Não há nada aqui, Pai, que nós trocamos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Eu consagro esse pão, Deus, e fazemos memória que foi moído pelas nossas transgressões. E a igreja justa, lavada pelo sangue de Cristo, participe do corpo de Cristo. O pão, coma todos em nome de Jesus. Ele pegou o cálice, erga teu cálice e disse: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Deus, perdoa a tua igreja, Pai, por trocar, Deus, a nova aliança pelo tanque batismal que era só antes para apresentar o Cordeiro. E a igreja continua, Deus, desprezando o teu sangue. Nós não desprezamos, Senhor. Perdoa a tua igreja, Pai, o teu povo. Nos perdoe, Senhor. Somos o teu povo, que pelas nossas obras falamos, mas pelas nossas obras negamos o sacrifício, o sangue da nova aliança, Deus, derramado em favor de muitos do teu povo para a remissão de pecado. Não é mais João Batista, agora é Cristo, o sangue da nova aliança. Eu consagro esse cálice. Participe todos, o sangue de Cristo que nos purificou do pecado e nos tornou participantes com Ele. Aleluia, participe todos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Deus. Digno de glória ao Senhor, digno de toda exaltação ao nosso Deus, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, reinando soberanamente. Aleluia, toda glória seja dada a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos, Deus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor. Nada muda a nossa fé em Ti, porque o Senhor imputou em nós. Obrigado, Deus, pelo Teu corpo moído. Obrigado pelo Teu sangue derramado e nos purificar de todo pecado, passado, presente e futuro. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluias. Mesmo que pedras venham contra mim, louve a Ele. E com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até grita que Deus me abandonou. Jamais, Deus. Aleluias. Eu vivo pela fé. Glória a E Deus. tem um Deus que estende a mão pra me levantar. Declare, Sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer além. graça de Deus. Essa é a hora, Deus toca, renova
Pra amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba, Pai. Ó, vem com seu poder, eu olho pra Jesus. Pra amor de Deus na cruz, Aleluias. nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus. Pro amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba, Pai. Ó, vem com seu poder, eu olho pra Jesus. Pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Diga glórias a Deus. Estamos debaixo da graça de Deus, glorificando, exaltando Deus soberano. Ele é verdadeiro. Nós confirmamos, nós testemunhamos isso neste lugar. Deus é verdadeiro, Ele cumpriu e cumpre a sua palavra. Estende as tuas mãos para o trono da graça de Deus. Que a graça de Deus, as doces consolações do Espírito esteja hoje sempre na tua vida. Vá em paz, vá feliz, porque você está debaixo da graça, a segurança de Deus, amém? Diga para teu irmão, você está debaixo da graça, viva feliz, vá em paz em nome de Jesus, graça e paz.